Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. E você venha comigo até o final dessa dica de séries Flash. Eu vou tentar ser Flash. Até porque, bom, eu falo demais, né? Eu gosto de um papo. Adoro uma conversa. Chamou, tô com uma conversa fácil. Com vinho, então, minha filha, a gente vai longe. Bom, vamos falar aqui, e eu vou pedir já de antemão que a gente tenha muita calma nessa hora de tudo que eu estou te propondo a gente conversar. Conversa significa... Muita gente fala que às vezes eu paro o convidado na entrevista porque você precisa, numa entrevista, trazer certos elementos. Se as entrevistas fossem editadas, vocês não viriam essas interrupções. É que eu não quero que editem, eu quero que as entrevistas sejam por completo. É natural você precisar interpolar, às vezes, um entrevistado. Numa conversa, às vezes a gente escuta, também você fala por cima. Mas conversas de assuntos mais polêmicos, a gente precisa ouvir, se entender no que o outro está falando, absorver, compreender que o outro pensa daquela maneira e até mesmo poder mudar se você achar que o que ele disse é melhor do que o que você pensa. Porque, como eu já falo sempre, Metamorfose Ambulante é a música da minha vida, do Raul Seixas. Eu não vou ficar parado naquilo que eu tenho certeza, porque eu não tenho certeza de nada. Eu posso mudar o meu pensamento, minha forma de agir, inclusive, em função de uma boa argumentação, em função da vida. Todo tolo aquele que sentou na cadeira e não vai querer experimentar o sofá. Isso é uma bobagem. Eu vou falar aqui de 3 séries. Na verdade, de 2 séries e um filme. Eu vou começar por uma série da Netflix, um filme que está no Prime Video e outra série que está na Disney Plus. A primeira é maravilhosa. Maravilhosa. É assim, gente, pra quem viu aquele All Her Fault lá do Prime Video, pelo amor de Deus, que estão falando agora de criar melocrimes, ou seja, séries melodramáticas envolvidas em crime, isso é muito perigoso, muito difícil de ser feito, porque você precisa ter no crime o foco do crime. Eu não gosto de muitas coisas assim, eu não gosto do All Her Fault, já falei pra vocês, tem séries que ficam muito em cima da vida pregressa da personagem, não me interessa, o que eu quero saber é quem matou, então assim, pode ser que eu esteja velho? Pode ser, talvez eu mude de opinião, Esta série, por exemplo, que eu vou falar, isso eu vou falar daqui a pouquinho, ela me fez perceber a possibilidade de trazer o melodrama dentro de uma história com um crime por base, que White Lotus faz isso, que eu já até falei, eu falei do All Her Fault, falei do White Lotus, eu falei de outras séries que fazem isso, que eu acho muito bem feito. Isso é que o All Her Fault é ruim, eu não gosto, não gostei, mas você gostou, tá tudo bem, a gente fica amigo. E esta série aqui, da Netflix, olha, a gente é pra maratonar, tem 6 episódios, de meia hora, 40 minutos, mas assim, você vai fazer, eu vou falar daqui. O segundo é um filme muito polêmico, com Julia Roberts, que eu adoro, eu sou apaixonado pela Julia Roberts, mas eu acho que ela tá errando muito nas escolhas dos seus roteiros. Ai, Julia, me ouve, faz um Casamento do Melhor Amigo de novo, me traz de volta. Ela tá com uma mania de se enfeiar para os filmes, eu não sei porquê, a gente gosta também do Belo. E uma terceira série que é pra você, eu já falei dela uma vez, e é aquele momento de desopilação, eu não quero pensar em nada. Mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro, e este é o especial Dica de Séries. Dica de Séries, Flash. Vamos começar por essa que me empolgou demais para vir conversar com você, pra gente falar, que é o Dele e Dela. É uma série, e essa eu não vou dar spoiler até o final. Não vou dar, sabe por quê? Porque merece. Tem um plot twist no final. O Aru não gostou, eu amei, mas eu aplaudia. É uma história que começa lá na região de Atlanta, ali tá até interessante porque o ator que fez o Walking Dead, e o Walking Dead começa em Atlanta. Esse ator, eu adoro, é um ator que fez The Bear também, que é o irmão que tira a própria vida, é um atorzaço, além de um gato e tudo mais. Tudo acontece ali pela região de Atlanta, onde você tem uma jornalista, uma mulher jornalista negra, é importante o fato de ela ser negra por conta, inclusive, da região ali, do problema de racismo e tudo mais, linda, talentosa, mas você não entende direito quem é aquela gatona que tem problema emocional, com certeza. Ela é uma âncora de um telejornal que ela está afastada há um ano por um problema pessoal dela, que a gente ainda não sabe direito, e eles falam muito sobre sua filha, mas você não sabe direito o que está acontecendo. Vai ter uma morte, vai ser encontrada uma mulher morta com inúmeras facadas em cima do capô de um carro,
numa cidadezinha pequena de 7 mil habitantes. Por coincidência, essa âncora de TV está querendo voltar para o telejornal. O diretor dela falou, não tem como, não, mas ficou um ano fora. Não rola. Já tem uma outra âncora de TV que é loira. Branca loira. É importante porque são personagens que vão se cruzar no passado, no futuro, no presente. E ela propõe, como teve esse assassinato, e ela até se antecipa, ela fala, olha, teve um assassinato em tal cidade de onde eu sou, e com certeza é uma mulher branca. E aí ele fala, mas por que você acha que é uma mulher branca? Ela fala, porque para virar notícia ali só se for uma mulher branca. Ok. Ela fala, então deixa eu virar repórter, voltar para o papel de repórter e cobrir essa matéria nessa cidade de onde eu vim, que eu conheço todo mundo. Vai ser mais fácil para eu conseguir ter fontes. Ele fala, beleza, então vai. Lá na cidade tem o gatão lá, que fez Walking Dead, o The Bear, que ele é o detetive e ele acorda, ele mora na casa da irmã dele, que tem uma sobrinha, uma irmã problemática, alcoólatra, blá blá blá. Ele vai e ele é chamado porque foi encontrado esse corpo em cima desse carro. De uma mulher branca, com mais de 40 facadas. E ele vai lá. Quando ele chega ali, a repórter já está ali, ambientada ali, querendo algum furo, e ela faz até uma pergunta para ele, você conhecia a vítima? E ele se olha pela primeira vez e ele fica com ódio, porque você vê que existe uma lembrança entre eles. Se você ler a sinopse, você vai entender que eles tinham uma relação, mas você não sabe direito que relação é essa. Porque todos são daquela cidadezinha. E ela ainda pede um câmera específico para ir cobrir com ela, que é marido daquela âncora branca loira que ficou no lugar dela. Eu acho essa é uma partezinha que me pega um pouco, mas tudo bem. Tem outras partes. Ele vai para... E ele chega, ele está ali fazendo a investigação dele. Ele persegue um pouco essa que virou repórter, essa mulher negra que virou repórter, que era âncora, vai até o hotel. No hotel ela está transando com o cameraman, que é marido que ficou no lugar dela, da âncora loira de olho azul, da âncora branca loira. E tem um quiprocó entre eles. E você vai ter a mãe dela, inclusive, que parece que está começando a ter Alzheimer, e quem está cuidando dela é o detetive gatão. E você vai descobrir que, na verdade, eles são casados. Eles são casados, os dois, o detetive e essa âncora da TV. Fica uma coisa meio estranha, porque numa cidade pequena, uma moça que saiu, virou âncora da TV, ela seria uma super celebridade na cidade, e todo mundo saberia que eles eram casados. Mas tudo bem, a gente vai seguindo a vida. Vai se desenrolando, você vai... Aí a legista pede o DNA dele, do gatão, e da assistente dele, porque eles estavam ali. A cena do crime foi muito contaminada. E eles pedem os DNAs deles porque ela tem que tirar os DNAs deles da possibilidade de estar na mão, alguma coisa assim. Não entendi, eles estavam de luva. Mas ela pede o DNA deles. E ele fica um pouco refutado, assim, de dar o DNA. E aí você vai descobrir que, na verdade, aquela mulher que está morta em cima do capô é aquela mulher... E ela fala que aquela mulher estava com sêmen dentro dela. E até é perguntado, mas ela poderia ter transado e depois morrido? Por que o sêmen é o autor da morte? E ele vai, e você vai descobrir que, na verdade, quem transou com a mulher morta antes dela morrer é o detetive gatão. Ele vai pegar o cotonete de DNA e vai até a casa dele, vai passar na boca da sobrinha dele. Eu pergunto, o DNA, quando se faz um exame, também não fala se é uma mulher? Eu não entendi. Aí, eu não sei também, porque também não fica muito explicado, porque o DNA dele, quando sair o resultado, está contaminado. Eu não sei se ele passou nele também, e na menina para contaminar, e não dá nenhum retorno. Porque estão querendo saber de quem é aquele esperma. Então ele transa, só que ele não matou, só que ele transava. E essa mulher vai descobrir no total que a âncora negra é amiga de uma escola católica, da mulher que morreu e da irmã do detetive gatão. E elas tinham 5 amigas, que eram todas interligadas, até com uma pulseira de amizade, uma pulseira entre elas, que essa mulher estava com a pulseira na garganta. E elas eram 5 amigas, sendo que você tinha 3 naturais daquela escola de ricos, que eram ricas, e a âncora negra, que vem de uma família pobre, essa âncora, ela é levada para essa escola, e essas 3 meninas dessa turminha
do mal, puxam ela para essa turma. E tem um quinto elemento, que é uma menina gordinha, gorda mesmo, obesa, e que ela é muito sacaneada por essas três, e ela se sente sacaneada até pela âncora, pela quarta amiga aqui. Vai ter um aniversário de 16 anos, que por coincidência, a gordinha e a âncora de TV, as duas fazem aniversário no mesmo dia. E essas três aqui resolvem fazer uma grande festa surpresa para elas. O que elas queriam fazer? Elas vão, bebem e tal, não sei o que lá, vão para o meio do mato. Quando chegam no meio do mato, três caras aparecem. Três caras trazidos por essas três meninas, que uma delas é a que está morta em cima do capô do carro, que é a mais má de todas. A menina é má, mas ela é má no tamanho da maldade. Você vai entendendo ao longo da série, porque daí, não lembra que eram 5? Você tem a gordinha, você tem a âncora, que é a mulher negra, que tem a âncora branca loira, a gente tem que lembrar disso, tem uma branca loira que tirou o lugar dela. Você tem a mulher que morreu, eram 5 ou 4. Você tem a mulher que morreu, você tem ainda aqui uma oriental, que virou a diretora da escola onde tudo aconteceu, e você tem a irmã do detetive Gatão, que hoje é alcoólatra. Das 5 nós temos ainda uma morreu, temos agora 4. A diretora da escola, a oriental, vai morrer também. E você vai descobrir depois por quê, porque na verdade o marido dessa mais má de todas que está morta em cima do capô, ele é um perverso, assim, sexualmente, ele gostava de umas coisas esquisitas lá junto com a mulher, com essa oriental. Ela é morta também. E também encontrado dentro dela a pulseira da amizade, que ligava as 5. Você vai descobrir futuramente que esta âncora loira, branca, que ela na verdade é aquela gordinha. Ela ficou magra, loira, tal, não sei o que lá. E ela tem um passado até que ele condena, porque a irmã dela vai morrer em função de ela ter feito umas coisas com a irmã. Você vai descobrir durante a série, não vou matar todas essas coisas. Só que você vai achar que é óbvio que a gordinha está se vingando de todas as amigas por conta de ela ter sido sacaneada lá atrás, até porque aquele aniversário de 16 anos, esses 3 caras vão para cima da gordinha para violentar ela. E vai acontecer uma mudança, e eu não posso contar aqui agora o resto, porque eu vou deixar para você assistir, de verdade. Não gosto de fazer isso, porque eu acho que quando eu falo tem que contar tudo, mas vale a pena, porque senão vai estragar muita coisa. E você vai descobrir o que aconteceu na hora que a menina gordinha ia ser violentada, que muda tudo. E aí você tá achando que já sabe quem é o assassino, você não faz ideia de quem matou. Claro que tem os exageros, como é a pessoa que vai matar, eu fiquei olhando, tá bom, vai. Mas eu não posso dizer quem matou. Você vai, assiste e coloca aqui se você quiser. Ou diga pra mim se não é uma virada absurda. Gente, os últimos minutos do último episódio, eu falava, nossa, como é bom ver uma boa série, que eu até me permito viajar sem me aprofundar nos erros técnicos e tudo mais, porque tem essa virada de chave, que é uma virada de chave inteligente, não é que nem o All Her Fault, que no final aquele bobalhão lá daquele marido psicopata bobo. É diferente, é muita coisa. Então, ó, essa é a primeira dica de série. Vamos para a segunda. Eu vou fazer assim. Eu não sei se eu vou para polêmica agora, eu vou fazer assim, eu vou para outra série que é mais fofinha também, e aí eu volto e no final eu vou deixar esse assuntinho mais polêmico, porque vai dar polêmica. Only Murders in the Building. A nova temporada do Only Murders in the Building, ela é fantástica. Eu já fiz um comentadinho sobre ela, vou até botar aqui no descritivo. Gente, mas é bom. É para você gargalhar de rir o tempo inteiro. A Selena Gomez, além de lindíssima, ela tá boa, mas ela tá boa. O Steve Martin, é aquele outro ator que faz, é uma coisa. Daí você tem um elencaço que entra, gente. Entra a mulher que fez Bridget Jones, entra o cara que fez Bastardos Inglórios. Você tem uma cena da Meryl Streep com a mulher que fez Bridget Jones, que eu esqueci o nome dela. Você tá falando de duas atrizes oscarizadas, fazendo uma cena... É assim, que se fosse atriz ruim, ficaria piegas. É tão bom, mas é tão divertido. Assista, tá lá na Disney Plus. Se você não assistiu ainda as outras temporadas, assista, porque é importante você entender a estrutura da história. A história basicamente é que você tem um prédio em Nova York, chamado Arconia, que não existe esse nome. O prédio existe, mas não é esse nome. E ele acontece, no primeiro episódio, acontece quando um corpo é encontrado morto ali no prédio.
E você tem 3 losers ali dentro do prédio. Um diretor da Broadway fracassado, um ator fracassado e uma menina fracassada. Os 3 gostam muito de true crime. E eles resolvem, então, fazer um podcast chamado Only Murders in the Building, que é somente assassinatos naquele prédio. Então, eles só podem fazer, eles fecharam o nome do podcast, como assim, só vamos falar de assassinatos no prédio. Só que é um prédio secular, praticamente, e a primeira vez tem um assassinato. Então, em princípio, não teremos temporada 2. Isso foi bem sacado, porque se a série não tivesse sucesso, morreria dentro da sua própria morte. Assim, ó, a gente só vai falar. Só que, claro, a cada final de temporada termina com uma nova morte dentro do prédio. E vai entrando nesse circuito. Então você tem a Selena Gomez, Steve Martin e o terceiro ator, não lembro o nome dele, que eu acho que ele casou de verdade com a Meryl Streep. E você vai ver uma legião de atores e atrizes fantásticos aparecendo, porque você está falando de Steve Martin, você está falando de Selena, que tem muitos amigos, então muita gente vai pela... E fora disso, a série estourou de premiação, não sei se foi premiada, mas de indicação muitas. E cada temporada, só que vai caindo, a primeira temporada é excelente, a segunda, assim, a terceira, a anterior a essa eu vou parar de ver. Ela é chata, agora essa faz assim de novo na série. Maravilhosa, assista, me diga, você já viu? Se você não viu, me conta, me deixa aqui. Agora vamos para o assunto polêmico. Julia Roberts, deixa eu contar pra você. Julia Roberts é minha Britney Spears do cinema. Eu adoro a Julia Roberts, desde sempre, desde a década de 80. Antes mesmo de ela estourar como a Linda Mulher, eu já vi as outras coisas que ela fazia de vez em quando dava pra ver. Julia Roberts, ela tem uma coisa assim, a sorriso, a risada, tudo dela é extremamente brilhante e tudo mais. Nos últimos anos, eu tenho notado que ela tem escolhido mal seus roteiros. Eu assisto porque é a Julia Roberts, mas sinceramente, teve aquela série Marta, que é boa até, é boa. Tem uma série da Amazon, que eu nem lembro o nome, que é um monte de soldado do exército que volta da guerra. Que série chata. Chata. Ela fez um filme da Netflix, que o mundo vai acabar, insuportável. Insuportável, e são horas, né? A pessoa faz um filme insuportável, mas faz um filme insuportável de 3 horas. E eu não paro de ver porque é a Julia Roberts. E ela fez agora, em 2000, e ela tá, uma coisa, a Julia Roberts é muito, né? Os últimos filmes que eu adoro dela é aquele 11 Homens e um Segredo. Ela tá, mas também, gente, que elenco é aquele, né? 11 Homens e um Segredo, aquela das mulheres também, amo. Sandra Bullock, é uma coisa. Sandra Bullock é irmã do George Clooney, gente, no filme, é uma coisa. E ela Mas eu tô achando que ela não tá acertando muito nas escolhas. E ela tem uma coisa, ela é uma diva que custa muito caro. Então ela precisa fazer bilheteria e ela precisa fazer premiação. Tanto que você viu ela agora no Globo de Ouro, ela deve aparecer no Oscar, porque esse filme, que é o Depois da Caçada, é um filme que bateu muito forte nas críticas e nas brigas ideológicas. E é um filme que, assim, eu acho que, vamos supor, eu acho que é esse o número, eu tinha lido isso, mas posso estar errado, que foram gastos 80 milhões de dólares para fazer o filme, não entendi onde está esse dinheiro. Talvez uns cachês dos atores, que é o elenco é elencaço. E ela, acho que fez 10, 12, 20 milhões de dólares de bilheteria. Isso é um fracasso fundamental, assim, Kevin Costner, Waterworld, se perdeu, ele demorou anos para conseguir voltar. Tanto que parece que ela até está pedindo para o Brad Pitt e para o George Clooney ajudarem ela agora a conseguirem um filmaço. Volta pra esse... Volta até bonita, porque a Julia Roberts tá com uma mania de pegar personagem que ela assim feia. Tudo bem, gente, tá certo. Mas eu não quero ver a Julia Roberts, eu gosto dela, assim. Ela é inspiração. Ela tem 58 anos, gente. Eu tô me olhando nela. Pelo amor de Deus, a pele daquela mulher. E ela fez esse filme, Depois da Caçada. Um filme que inclusive estreou no Festival de Veneza, já com muita polêmica. A Julia Roberts até saiu muito bem nas respostas, só que é um filme que, pra mim, ele é um filme fracassado, porque ele é um filme chato. Ele é um filme ruim. Como filme, ele é ruim. Como história, ela é chatíssima. A direção desse filme é uma das coisas mais entediantes que eu já vi na minha vida. Eu só vi até o final porque era a Julia Roberts e eu queria saber porque é uma história real. Então, eu acho, como eu estou aqui te contando, eu tenho certeza que você vai ficar em dúvida se você vai dar play, tá no Prime Video, eu acho o filme insuportável. Eu só consegui assistir
Porque ontem caiu o mundo aqui em São Paulo e eram 6h30 da tarde. Eu falei, vamos começar. Eu comecei um filme de 2 horas, agora eu fui dormir, né? Fui ler e dormir. Eu falei, que filme chato. Mas é muito chato. Ele é ruim, ele é entediante, ele não te estimula a refletir e a discutir o que ele queria fazer. Só que ele foi pego como boi de piranha exatamente nas brigas ideológicas que você tem hoje de direita e esquerda, que eu não vou me meter nesta história. Já falei para vocês, eu falo de comportamento humano. Por que eu estou trazendo? Porque é uma história que aconteceu na Universidade Yale, que fica ali em Connecticut, nos Estados Unidos, uma universidade importantíssima americana, e é real. Só que você fica em dúvida, inclusive, do que realmente aconteceu. Porque tudo se passou dentro de um julgamento público em cima de pontos que hoje se tornaram cruciais para um lado ou para o outro e que ninguém conversa. Então eu quero te propor aqui para a gente conversar, para a gente entender sobre o que o filme fala, para eu poder falar sobre a história. Eu não estou aqui fazendo apologia a absolutamente nada. Cada um pensa do jeito que quiser. Eu apenas vou lembrar sempre que eu, como cidadão brasileiro e mundial, eu acho que todos têm direito a respeito, à educação, à saúde, a transporte e à segurança. Gostaria de pôr amor também, mas amor, gente, aí é uma questão de um para o outro. Não posso te obrigar, você vai amar o outro, não tem como. Eu acho que todos nós poderíamos ter e deveríamos ter, e saneamento básico que faz parte aqui de saúde e tal. Todos nós, se tivéssemos todo mundo essa mesma base, aí você pode bater papo comigo sobre esse papo aí de meritocracia da vida e tal. Mas quando ninguém sai da mesma base, fica mais complexo você poder sair de um ponto para o outro. Eu não tenho a menor dúvida e eu não nego, e eu sei que a minha própria forma, minha natureza de nascimento, eu nasci na cidade de São Paulo, só isso, só você nascer em São Paulo, no Brasil, você tá uma coisa, você já tá no epicentro. Muita gente vem para cá, eu nasci aqui. Então a gente vem para estudar, eu podia estudar e ficar na casa dos meus pais. Eu nasci numa família de classe média, eu sou branco, mas eu sou gay, numa escola católica, nos anos 80, todo mundo vai ter os seus pontos de partida e de chegada, e principalmente na sua trajetória, as suas obrigações internas de se reinventar e de sermos fênix de nós mesmos, como eu sempre digo, e acreditar que a gente vale a pena e que a gente tem valor, talvez não para aquelas pessoas, mas para as outras que eu vou encontrar. Sim, esse é o conto do patinho feio. Todo mundo é cisne. Só encontrar o seu grupo, e aí você será o seu cisne. Então todo mundo tem os seus perrengues a passar, mas é indiscutível que quando você tem certos elementos que lhe permitem sofrer menos sofrimentos básicos da vida, eu nunca passei fome, eu não sei o que é isso. Eu nunca tive a problemática de não conseguir de boleto não pago. Só isso já é sair na frente, gente, porque deve ser desesperador. Então eu não nego os privilégios de onde eu tive, mas isso não pode ser apontado para mim como um demérito. Apenas eu tive, eu tenho, eu sei e eu soube usar ao meu favor e a favor dos outros. Então é isso tudo que esse filme vai trazer, e é por isso que eu estou às vezes me colocando de exemplo já de cara, para que todos nós pensemos. Você vai ser em algum momento minoria. Ninguém vai ser maioria o tempo inteiro. Porque o bonito, ele é mais forte do que o feio no primeiro momento. É lógico, a gente olha para o belo é atraente. Então não adianta nada você ser trilhardário, isso, aquilo, blá, 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 branco, hétero, mas feio. Cara, o que você vai ter que chegar com Porsche? Porque o Porsche vai chamar atenção. Mas se o cara de trás tiver uma Brasília, ele for bonito, você vai olhar para o bonito. Então ninguém é a maioria o tempo inteiro. Ninguém, não existe isso. E este filme, Depois da Caçada da Julia Roberts, ele vai trazer como base de tudo a tal da, não quero usar cultura, vou chamar de cultura woke, porque ideologia vai bater essa palavra muito forte, que é o que essas ideologias estão se utilizando. Para isso, eu vou tentar te explicar, eu gostaria muito que você só me ouvisse, para a gente entender o que é esse tal de woke. To wake é o verbo em inglês acordar. Woke é o verbo passado, que é acordei, ou seja, eu acordei. Acordei de quê? Em 2012, existiu um rapaz na Flórida, eu não vou ficar falando nomes, senão a gente vai confundir.
Se um rapaz na Flórida, um rapaz negro na Flórida, andando por uma área mais chiquinha, ali, uma região, que agora não sei que cidade que é, e tinha um cara, que era um alemão peruano, eu adoro nos Estados Unidos, nem americano, né? Eu sou brasileiro, ponto. E ele era um americano, alemão, peruano, que era daquela região, que era daquelas casas, e que lá nos Estados Unidos tem uma coisa que eu acho que está interessante, que a própria vizinhança faz uma própria segurança de si mesmo. E ele estava como zelador daquele momento, uma coisa assim. Ele vê esse rapaz, liga para a polícia e fala, estou achando o garoto estranho. Por quê? Porque ele era preto. A polícia fala, você não faça nada. Nós vamos aí, vamos dar uma virada, mas não se meta. Ele vira assim, tá bom, desliga e vai se meter. Ele vai atrás do garoto, começa a discutir com ele e mata o menino. 2012. Em 2013, esse cara vai ser julgado e ele vai ser inocentado por legítima defesa. O menino estava só andando na rua. Ele vai lá, bate de frente com o cara, eles devem ter, e ele mata o cara e fala que foi em legítima defesa. Existe, a lei de legítima defesa na Flórida ela é muito complexa, porque eu posso partir do princípio que você vai me matar, eu vou e te mato. Então isso dá pano para qualquer coisa, né? Se eu não gostar de você, eu digo que você queria me matar. Eu acho complexo, mas tudo bem. É aquela sociedade que decida. Eu é que não preciso ir para lá. Então, esse ponto de partida, desse dia, em 2012 ele morre, esse rapaz, em 2013 esse homem é julgado inocente. Ali vai nascer um movimento chamado Black Lives Matter, ou seja, vidas negras valem, tem valor. Né? Todos temos valor, mas eles querem reforçar, porque dentro, principalmente na sociedade americana, o racismo, ele é... Aqui a gente diz que no Brasil não tem, porque a gente quer deixar ele no 8º layer da vida, né? Pra gente parecer melhorzinho. Nos Estados Unidos é vitrine. Ninguém tem muita vergonha, que eu acho horrível, de ser o que é e não quer mudar. Estou dizendo todos os americanos, estou dizendo que principalmente em algumas regiões. Esse movimento Black Lives Matter vai perdurar e vai ter um grande movimento em 2013, não sei se vocês lembram, procurem, vão googar para ver, foram manifestações enormes nos Estados Unidos. Em 2020, vai entrar a morte do George Floyd, aquele homem que é morto com a câmera gravado, com o cara com o pé no peito dele, e ele morre asfixiado por conta da atitude do policial. Ali teve um estopim e ali as pessoas gritaram, eu acordei. Por isso que nasce o movimento woke. O que é esse movimento woke? É respeito. Estou te falando a base da história, não estou te dizendo se é isso que está acontecendo, como que as pessoas estão se utilizando do nascimento. Jesus, coitado, que é Jesus, fizeram guerra em nome dele. Até hoje fazem guerra em nome de santo, Deus, o cara não fez nada, o cara não pediu nada, mas usam o nome daquele ser que era bom para fazer o mal. Ali nasce a história, o movimento woke de vamos acordar, vamos respeitar, vamos ter mais simpatia, empatia e principalmente entender que essas pessoas que são marginalizadas, elas precisam de mais possibilidades e de serem mais inseridas numa sociedade extremamente fechada que não permite que pessoas diferentes progridam. Ou seja, como é que eu vou ter meritocracia se você não me deixa ter mérito? Democracia. Ali nasce o movimento woke. O movimento woke era isso. Por favor, respeitem negros, toda a população LGBTQIA+, religiosos, pessoas de religiões diferentes, mulheres, todas as pessoas que estão sempre à marginalidade ou são as minorias. E, gente, minoria não é o número de pessoas no mundo. Porque senão, o Brasil, a maioria de mulheres, a maioria de negros, a maioria e a minoria, ela é estabelecida pelo poder. Você diz que a mulher é minoria, apesar de no número ela ser maioria, porque a mulher, na situação de poder, ela não tem o mesmo número de mulheres e de homens. Ela não ganha como homens, porque ela é uma minoria, assim como a população negra, assim como a turma LGBTQIA+. Ah, vai me dizer que não tem homofobia. Ah, me poupe, né? Não vai ter homofobia comigo, porque eu vou direto na delegacia e te ponho no seu lugar. Agora, não tem. Não tem racismo no Brasil, não tem misoginia, então o feminicídio é o quê? É amor? Não rola, né? Então,
É isso que se chama woke, é acordar. Acordei para o quê? Acordei para que o mundo possa ser mais inclusivo. Ponto. Essa era o nascedouro do que é essa woke. Vários lados, direita, esquerda, centro, meio, céu, vai, pá, pum, se utilizaram ao seu bel prazer essa sabedoria de vamos todos sermos iguais para se utilizar de uma coisa e desenvolvimento de uma coisa chamada poder, gente. Então eu me utilizo, eu aponto para esse movimento woke como sendo ruim, uma vez que ele fere os meus princípios, e assim como o outro lado se utiliza da geração woke, exigindo na goela abaixo que você mude. As pessoas não mudam, é o que eu falo, as pessoas podem mudar, deveriam, metamorfose ambulante que eu diga. Eu me proponho a isso, mas as pessoas, a maior parte, não. Quantas vezes você pode ter falado, pode ter ouvido alguém falando, eu sou assim, não vou mudar. Cara, comigo você não vai se relacionar. Quer dizer, até me relaciono, vai. Bobagem falar que não. A gente tem amigos de todos os lados. E eu tenho amigos de todos os lados. Eu adoro quando as pessoas começam a querer brincar, qual o símbolo que eu faço com a mão. Eu falo, meu amor, se eu te mostrar o símbolo que eu faço com a mão para você mesmo, você vai ficar horrorizado. Então, assim, eu me interesso em ouvir. Por que eu ouço todos os lados no canal de crime? Porque eu ouço todos os lados na minha vida. E se todos nós fizéssemos isso, a gente poderia ter mas eu tenho a minha opinião, formada por tudo que eu ouço. E eu posso mudar. A geração woke foi muito massacrante e massacrada, porque enfiar goela abaixo também não é legal. Agora, você também não está disposto a entender o que é, também não é legal. Eu tinha terminado de gravar, mas daí esqueci de um ponto importante, está entrando aí no meio da edição, como ela tiver que entrar aqui. Um dos pontos que é vital de a gente conversar sobre o movimento woke, que eu acho que ninguém tem dúvida, eu acho que ninguém vai discutir, dizer que não, que as pessoas não tenham direitos iguais, que as pessoas não tenham que ser respeitadas pelo simples fato de existirem, que é sim importante fazer uma integração maior e ter uma pluralidade de pessoas de todas as formas dentro do trabalho, com as mesmas oportunidades, até porque nós somos inúmeras pessoas. O ponto é que tem o que é chamado de geração woke, inclusive, que eu acho que aqui é um fato para a gente se analisar, se autoanalisar, enquanto nós podemos, inclusive, estar agindo dessa maneira, que é um certo patrulhamento que está tendo, e é um patrulhamento muito pesado, que eu acho que quando você aponta demais para o outro, coisas que a pessoa nem é e ela nem se percebe, ou você não está afim de que ela mude, você apenas está afim de apontar o dedo, e assim, nem tudo, gente, é machista, nem todo mundo é machista, nem todo mundo é racista, nem todo mundo é homofóbico, nem todo mundo é misógino, decidir que todos somos e entendemos que nós temos as nossas problemáticas da educação, não da casa, mas da educação da sociedade como um todo, e nos desconstruirmos. Sim, o Brasil é um país racista, sem dúvida nenhuma, é um país misógino, é um país homofóbico. Mas as pessoas elas podem, inclusive, melhorar e mudar. Quando você desqualifica do outro qualquer possibilidade de ele ser parte, inclusive, desse grupo que quer tanto estar à frente, você vai criar um monstro de uma outra possibilidade. O ponto é esse. Quando você aponta demais para alguém e a pessoa se assusta, você pode construir um outro grupo anti-woke. E não que a pessoa não ache que as outras pessoas tenham que ter direitos, mas simplesmente porque elas não querem mais também serem ofendidas, no sentido de... Eu vi uma frase pichada no muro aqui do Cemitério da Consolação, que para mim foi assustador. Estava escrito assim, todo sexo hétero é um estupro. Desculpa, eu não vim de um estupro. Meu pai e minha mãe não vieram... Eu não vim, você não pode determinar que todo mundo que é heterossexual... que qualquer sexo heterossexual é um estupro, de jeito nenhum. Até porque existem sexos homossexuais que também podem ser estupros. Isso você cria no outro uma resistência, inclusive, a conversar, a melhorar e a entender a importância de fazer um grupo maior de pessoas. Então, o patrulhamento que existe hoje muito pesado, como a linguagem neutra, eu não sou a favor e nem contra, mas eu não uso.
Você não vai me ver falando elo, porque eu sou da gramática. E uma vez até um rapaz falou, muito jovem, muito inteligente, mas a gramática foi feita por homens brancos, isso, aquilo, tal, e temos que desconstruir. Eu falei, tá certo, então você vai lá, entra na universidade, faz doutorado, participa do grupo que mexe na gramática e muda. Agora você não vai desconstruir de fora para dentro também só, porque você não vai mudar formas. E antes fosse a problemática toda que a gente tem, principalmente no movimento LGBTQIA+, que fosse só a linguagem neutra. Olha como estamos bons, hein? Tá tudo certo, tá tudo beleza. E agora a gente só tem que fazer todo mundo falar ele e dele, eu não sei falar direito esse negócio. Não é isso. E aí, você quer usar a linguagem neutra? Use. A mim não me ofende, você pode me chamar de elo. Agora, não me peça para que eu chame todo mundo de elo. Se você me pede para te chamar, eu vou te chamar. E às vezes eu vou errar. Então você não precisa, quando eu errar, me corrigir da maneira mais brutal e bruta que pode. É elo. Sabe, as pessoas começam a te corrigir. Eu fui fazer uma entrevista uma vez, essa entrevista jamais irá ao ar, porque a pessoa que estava me dando entrevista não estava a fim de falar da mãe morta, ela estava a fim de transformar a entrevista dela numa vitrine sobre uma discussão woke da linguagem neutra. Eu falava, peço que você chame minha mãe de elo. Eu nem lembrava como era. Eu falei, mas a sua mãe era... Não, minha mãe era cis, hétero, branca. Eu falei, então, mas ela era ela? Não, todo mundo tem que chamar. Eu falei, olha, eu não vou conseguir, eu peço desculpa. E começou a me corrigir a cada palavra. Eu falei, olha, eu acho que aqui terminei a entrevista e pensei comigo, é uma entrevista que não traz nada, porque você não traz a saudade de uma filha, você não traz uma busca por justiça, você traz apenas um levantamento muito forte de uma bandeira que nem todo mundo vai entender. E eu acho sempre que quando a gente só briga e quando a gente é muito agressivo, o outro se fecha mais rápido para uma possibilidade de, inclusive, te entender. Então, dentro desse universo woke, que eu acho que de novo, a base é fundamentalmente perfeita. A integração das pessoas, a necessidade de se ter essa pluralidade nas empresas, igualdade e possibilidade da tal da meritocracia realmente existir, super bacana. E eu acho isso... Que pena que a gente tenha que brigar por isso, que isso deveria ser já natural. Mas para se tornar natural, você precisa transformar o outro e não obrigar o outro. Por isso que eu acho que hoje você tem lados tão distintos e tão opostos e tão impressionantemente iguais na sua violência verbal e na sua ausência da possibilidade de conversa. Porque você grita. Eu tenho certeza que vai ter gente que escrevendo que eu sou de um ou de outro. Vamos chamar de um lado ou de outro. Você nem sabe de verdade a minha opinião. Você está levantando em cima da sua. E a partir do momento que eu não concordo diretamente com o que você pensa, então eu sou obrigatoriamente concordando com o outro lado e não é verdade. Eu posso concordar com uma terceira, quarta, quinta, oitava opinião. Eu não preciso ser branco e preto. Eu posso ser verde, eu posso ser amarelo, eu posso ser rosa, eu posso ser ausente de cor. Então, transparente, inclusive. Esta parte da patrulha é que eu diria para o pessoal que colocou a sua própria primeira pele da vida em cima dessa organização toda, que eu acho louvável, de se olhar também o quanto que podem estar sendo tão violentos quanto aqueles para quem eles apontam o dedo. E o quanto que a forma agressiva de fazer o outro mudar, no custe o que custar, vai transformar aquele grupo de pessoas em oponentes e vai ser oponente a uma base importantíssima, que é a da integração das pessoas. Então, quanto você afasta de verdade a possibilidade de que aquele seu movimento cative as pessoas da maneira que tem. Você quer a linguagem neutra? Tá tudo certo. Eu, por exemplo, não quero ser chamado de linguagem neutra. Não é um direito que me cabe. Eu não me sinto ofendido de você me chamar de ele. Então, assim, e tudo fica muito em discussõezinhas que, para mim, são discussões muito... Estados Unidos está forte, tem um tal do... Você tem que chamar de them lá. Cara, tá pegando pesada a história lá. Pegando feia a história.
E isso vai batendo nas conquistas que todos nós já tivemos. Na transfobia, na homofobia. Ver o quanto que de verdade certas batalhas não são necessárias agora para se ganhar uma guerra muito mais importante, que é a da união do mundo, a união do ser humano, de nos respeitarmos e sermos tolerantes e tolerados por todos e por tudo, sempre. Conversa ainda é a melhor forma de fazer alguém poder pensar em se adequar ou até mesmo mudar de opinião. Então isso são as brigas ideológicas. Esse movimento se tornou ideológico e cada um vai batalhar pelo seu lado. E aqui eu não estou interessado em defender ninguém. Tive que trazer isso tudo para falar sobre o filme Depois da Caçada, que é o filme que a Julia Roberts faz, onde ela é uma professora da Universidade Yale e ela tem uma vida pessoal extremamente infatigada e chata. Ela é casada com um homem chato, que é um psicólogo. Começa o filme, é uma reunião super cool de pessoas falando de filosofia, que é insuportável. Mas nem com vinho bom eu fico naquele lugar. Não que filosofia é chata, filosofia é muito legal, mas com aquelas pessoas falando aquelas coisas, e ali já naquele primeiro momento, e é uma história real, hein, gente? Por isso que eu tô falando dela. Ali naquele movimento, você tem a Julia Roberts, que é uma super professora de doutorado, você tem um outro gatão, que foi o Homem-Aranha, o cara que fez mídias sociais lá, aquele filme do Facebook lá, que fazia até o brasileiro. Ele tá mais lindo do que nunca. E você tem uma atriz que eu gosto muito, que faz o The Bear, que é até marquei, é a Ayo Edebrini. Eu adoro essa atriz, e ela tá muito bem. E ela é uma atriz negra. Também é importante isso por todo esse movimento woke da vida. Só que ela é essa menina, ela está em Yale e é uma menina cujos pais são trilhardários e, segundo é falado, essa menina que é negra, os pais doaram metade dos campos, porque lá nos Estados Unidos tem essa coisa de famílias ficarem doando biblioteca, centros de pesquisa, isso, aquilo, e até com o nome dela ali. E ela, então ela é uma mulher negra, ela é uma mulher negra e lésbica, mas ela é muito rica. Então você vê que ela faz parte da maioria porque ela tem poder financeiro, mas ela ainda é uma minoria dentro das suas características humanas. Mulher, negra e lésbica. E eles estão nesta sala da Julia Roberts discutindo exatamente a colocação do homem, a colocação da mulher, o que significa, por que a mulher hoje tem poder apenas porque ela é mulher, porque está sendo obrigado o mundo a aceitar que mulher é boa, então põe mulher no poder, mas ela não estaria lá se não fosse a geração woke, obrigando, porque ela não teria a mesma qualidade do homem. Fica uma discussão em torno disso. A menina, a Ayo, aqui, que é assistente da Julia Roberts no filme, ela é assistente da professora, da diretora da zona lá, ela vai ao banheiro da casa da Julia Roberts e a Julia Roberts guarda dentro desse banheiro, num lugar específico, bem embaixo do armário, um envelope com uma foto, um recorte de jornal e um tecido. Essa menina, futiqueira ali, porque ela é uma stalker, ela pega e ela acha esse envelope, ela abre, não se mexe na vida dos outros, não mexa nas coisas dos outros, ainda mais na casa dos outros. Não mexe na casa dos outros. Você vai fazer xixi? Faz xixi e vai embora. Fica abrindo gaveta. Desagradável. Espero não conviver com pessoas assim. E ela pega, inclusive, desse envelope um pedaço, essa matéria, que tem um pedaço de um recorte de jornal. A gente não consegue saber o que é na hora. E essa menina, Ayo, ela é um stalker da Julia Roberts. Ela se projeta demais, ela tem uma fixação, ela tem tesão, e ela começa a querer chamar muito a atenção e começar a querer ser a Julia Roberts. Ela começa a se vestir igual a Julia Roberts. O cabelo está parecido com a Julia Roberts. Ela começa e ela, quando ela pega esse recorte de jornal, ela guarda, ela vai embora para... ela vai acabar a festa ali, aquele jantar insuportável, e o menino do Homem-Aranha, o gatão, sai da casa junto com a Ayo. E a Julia Roberts até olha pelo olho mágico, achou até esquisito, porque é uma porta de vidro, eles estão vendo o que ela está vendo, né? E eles entram no elevador e vão embora felizes para sempre, sendo que eles não têm uma relação íntima, uma vez que ela, inclusive, é lésbica. No dia seguinte, essa menina vai acordar e vai chegar na casa da Julia Roberts, toda chorosa, falando que o Homem-Aranha a violentou, que ele subiu com ela para o apartamento dela para tomar uma saideira, que ele tentou beijar ela. Se não fica claro se foi só um beijo, como se fosse pouco, ou se ele também teria violentado ela fisicamente.
A Julia Roberts fica muito paralisada, muito chocada com tudo. E ela até fala, mas se você tem provas, como é que eu sei que isso é real? E eu acho o seguinte, gente, se a gente não entender que as pessoas têm que ter o direito à ampla defesa, e principalmente a uma boa investigação, a sociedade vai ficar louca e vingativa. Se você não gostar de mim, ou eu não gostar de você, eu posso chegar e falar que você fez isso, fez aquilo, só por falar. É claro que você tem violências sexuais e tudo mais, a gente fala muito aqui no canal, se você passar por isso, vai imediatamente à delegacia, que são mais complexas de serem provadas. E fica só pelo testemunho da vítima. Mas, por exemplo, confissão não é prova, como a doutora Solange Biretta já explicou. Confissão não é, como a Rosângela Monteiro já contou que já pegou confissões mentirosas. Eu posso confessar um crime porque eu te amo, eu posso confessar um crime porque você está pagando para mim, eu posso confessar um crime porque eu tenho uma dívida de gratidão, eu posso confessar um crime porque eu sou louco. Confissão não é crime, o que faz uma pessoa ser julgada são provas técnicas. Mas hoje a gente está num problemático usando uma coisa muito séria. Eu não vejo alguns casos com investigação, nem para um lado nem para o outro. E essa menina chega, e essa aluna chega e conta isso para ela. Ela fica meio ressabiada. Esse professor, com quem ela teve, inclusive, a Julia Roberts teve um caso amoroso, porque é um gato, além de tudo. Ela fica meio assim, e ela fica em dúvida de quem, porque ela fala, eu não vi nada. Ela fala, eu realmente, eu falo, você tem que testemunhar a meu favor. Ela fala, mas eu não vi nada. Como que eu vou testemunhar? Eu vi você. E ela falou, e se eu contar o que eu vi pela imagem, vai piorar para você, porque eu vi você entrando rindo com ele, fumando cigarro dentro do meu elevador, que nem podia estar fumando. Foi o que eu vi. E ela quer o apoio, eu sou uma mulher e você precisa me apoiar porque eu sou uma mulher. Esse é um ponto muito nevrálgico desse movimento woke. Eu não vou ficar do seu lado só porque você é LGBTQIA+, mas nem a pau juvenal. Quero saber quem está certo e está errado. Não é de jeito nenhum. Eu quero saber quem está certo e quem está errado. E essa menina, ela é tão tarada na Julia Roberts que a gente vai descobrir depois que aquele recorte de jornal que ela tirou contava uma história da Julia Roberts. Só que fica uma coisa estranha no filme, porque a gente só vai ter o que é esse papel depois que ela foi falar para Julia Roberts que ela tinha sido violentada pelo professor. E não antes. Então fica uma dúvida assim, mas ela inventou essa história porque é uma história igual à da Julia Roberts ou ela descobriu que a Julia Roberts... Porque assim, quando ela chega na casa da Julia Roberts e fala que ela tinha sido violentada e ela conta para a Julia Roberts fica, mas espera um pouco, como é que eu posso ter certeza? Você foi à polícia? Você fez exame de DNA? Você fez boletim de ocorrência? E ela fala, não fiz, estava nervosa. E a Julia Roberts fica, ela vira para a Julia Roberts e fala assim, pelo seu histórico eu achei que você estaria do meu lado na hora. Ela fala, que histórico. E aí nós vamos descobrir, aquele recorte de jornal, ela traduz, porque está em alemão, pelo jeito ela morava na Alemanha, que a Julia Roberts, quando era criança, o melhor amigo do pai dela abusou dela, da Julia Roberts, não da Julia Roberts, né, da personagem, que ela chama Alma, no personagem. E ela, só que assim, na matéria conta que ele era um professor apontado por uma aluna que era a Julia Roberts como tendo abusado dela. E depois a Julia Roberts voltou atrás 3 vezes e ele acabou tirando a própria vida, esse professor. E a Julia Roberts carrega dentro dela uma culpa por ela ter mentido sobre um abuso, porque segundo ela, eles estariam apaixonados. Não fica muito claro quantos anos a Julia Roberts tinha quando ela teria sido abusada por esse melhor amigo do pai dela. Só deixa eu contar uma coisa, toda criança é apaixonada pelo seu pedófilo. Não toda, mas uma grande parte. Tem aquele filme que eu já falei, O Conto, que mostra exatamente isso. A criança não se apaixona por um adulto. Se um adulto a usou sexualmente, ele abusou. Ele é um abusador. Ele é um abusador. E ponto. Só que na cabeça dela, romântica, ela tinha um namoro com ele. E esse cara começa a aparecer com uma namorada na casa dos pais dela, segundo ela, esfregando essa namorada na cara dela. Como eu fico em dúvida quantos anos ela tinha, se ela tivesse 15 anos é uma outra história, agora se ela tiver 10, 8, 10 anos seria uma diferente. E a Julia Roberts se sente muito culpada pela morte desse cara, porque ela é apaixonada até hoje. É uma loucura, né? Como que o abuso pode te levar para sempre. E fica na dúvida se a Ayo, ela criou uma história igual a da Julia Roberts
para ficar junto dela, grudada nela, como a stalker que ela era, porque até se vestir igual, ela estava se vestindo igual a Julia Roberts. A Julia Roberts fica ressabiada de um lado para o outro, ela tem um monte de lenga-lenga chatíssimo, ela vai... O professor é mandado embora, acaba com a vida dele, e anos depois ela se encontra, a Julia Roberts mesmo, que ela tem muita dor no estômago, falou, gente, você está com gastrite, amor, vai tomar um remédio? Vai ao médico, e uma professora, doutora, e ela fica com dores, rouba uma receita médica de uma outra professora, daí ela é denunciada, uma chatice essa história, você tem problema, a gente vai ao médico, não fica pegando remédio. E era óbvio, ela estava cheia de úlcera, ela toma 3 remédios. Aí ela pegou e ela termina como uma grande reitora da universidade, encontrando com a Ayo, e a Ayo falando, como será que ele está? Só que você fica em dúvida até o final do filme, se realmente ela foi violentada ou não, e se ela se utilizou da mesma história da Julia Roberts. A Julia Roberts joga tudo isso na cara dela, que ela é uma stalker, idiota, tal, ela leva uma tabafa na cara, e ela passa, então você fica em dúvida. Porque o professor fala que não aconteceu nada. O professor fala, acredita em mim, eu não fiz nada, e você me conhece há anos. E esse é um filme que vai colocar, inclusive, muitas pessoas dessa geração woke, das pessoas que se utilizam muito forte desse movimento, contra a professora que não abraça a aluna. Por isso que eu tive que falar de geração woke. Esse é um filme sobre essa história. Agora, gente, quem quer achar que é ideologia de gênero, eu acho que quiser. Cara, porque as pessoas pegam essas coisas, gente, é o bel prazer só para ter poder. De novo, eu falo, sou a favor de saúde, educação, segurança, saneamento básico na educação e respeito para todo mundo. Isso eu acho que é o verdadeiro acordar, né? Que todos nós tenhamos isso. Dá bom dia para os vizinhos, seja uma pessoa boa, tá tudo certo. Mas pode falar do filme? Quer assistir, assiste. Mas eu avisei, hein? Chatíssimo. Então é isso, tem vídeo todo dia, espero vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que não vamos brigar, tá? Não estou dizendo aqui. Porque tanto... Olha, se vocês estão assistindo é porque eu resolvi não cortar na edição. Porque eu quase tive vontade de cortar agora, terminando de falar. Mas acredito que as pessoas possam, né, conversar ainda. Vamos testar. Se não sabe o que eu faço, eu tiro esse vídeo do ar. Eu não tô afim de blá blá blá. Tô afim de gente brigando por causa de... Porque, isso está fazendo as crianças... gente... Porque, por um lado, fala que com isso você está querendo transformar as pessoas em LGBT. Isso não é o amor da minha existência. As pessoas nascem assim, as pessoas não se tornam assim. É isso, até já.